A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui estamos para estudarmos mais um livro dos profetas menores. Hoje nós vamos estudar sobre o profeta Obadias, que a sua mensagem que Deus deu para ele era uma mensagem para as nações. O nome Obadias significa servo do Senhor. E quando nós lemos este pequeno livro, né, que ali não diz nada sobre quem é o profeta Obadias. A sua mensagem é sobre o juízo de Deus contra todas as nações, nós vamos ver aqui, mas principalmente sobre a nação de Edom, pela crueldade que os edomitas fizeram contra Israel. Todas as nações serão julgadas, isto a palavra de Deus tem dito, e realmente acontecerá no dia do Senhor. Lá em Apocalipse nós já estudamos sobre isto, nenhuma nação ficará de fora, mas todas as nações serão julgadas. E aqui Obadias também, ele fala sobre este grande dia. Ele é um livro pequeno, como os irmãos sabem, se quiserem olhar ali, ele tem só um capítulo. É um livro bem pequeno, poucos versículos, mas tem muita profundidade, tem muitos ensinos para nós, porque num único versículo, irmãos, Deus fala mil coisas que a gente fica assim admirado, porque a palavra de Deus, ela é uma fonte inesgotável, né? Então, esse livro, provavelmente, porque há controvérsia quanto à época em que ele foi escrito. Alguns o colocam muito anterior ao exílio dos judeus ali para a Babilônia, e colocam em outras épocas. O profeta Obadias não menciona quem era o rei, que época era, ele não está falando, não está explicando, ele não fala sobre ele mesmo, da onde que ele era, filho de quem, ele vai direto à mensagem que Deus lhe deu para transmitir, principalmente, essa profecia contra Edom. Porque vamos ver agora nesses próximos versículos que Deus ficou indignado, ficou irado, e vou explicar daqui a pouquinho isso, contra o reino de Edom, porque eles foram muito cruéis com Israel, com Jerusalém. E, como eu estava falando sobre a datação deste livro, alguns, então, estudiosos, como colocam em outras datas, e alguns colocam ali por volta do ano 586 a.C., quando Jerusalém foi levada cativa para a Babilônia. Eu, no meu entender, aceito mais esta data, este período, mas cada irmão pode ter o seu entendimento, não é mesmo? A palavra de Deus não é para ser uma questão de dívida de um para o outro, tu está errado ou você está errado, ela vai de entendimento. Eu aceito o que esses estudiosos falaram sobre este período. Aqui, queridos, eu coloquei um mapa para nós podermos nos situar melhor naquele período, naqueles territórios, porque
Israel era um só povo, mas nós já vimos, já estudamos outras anteriormente, que Israel se dividiu em duas partes. No Reino do Norte ficaram as 10 tribos, e no Reino do Sul ficaram 2 tribos, aonde o Reino do Norte ficou sendo chamado Reino de Israel, e tinha a sua capital em Samaria. E o Reino do Sul, que é o Reino de Judá, tinha a capital Jerusalém. E vocês podem ver aqui, abaixo do mapa, o Reino de Edom. E vejam que não é uma área pequena, pelo contrário, ela é maior do que o Reino de Judá e o Reino de Israel. E eles estavam aqui, ó, na fronteira com o Reino de Judá. E o profeta Obadias dirigiu, então, as suas profecias contra este reino, os edomitas. Os edomitas eram descendentes de Esaú, que era o irmão gêmeo de Jacó. E Edom, então, como eu falei, ficava aqui ao sul de Judá. O relacionamento entre Judá e Edom foi sempre horrível, porque cada qual achava o outro o seu inimigo maior. Então, nunca houve uma confraternidade entre esses dois reinos, apesar de serem irmãos. Mas a rivalidade foi sempre muito grande, e vamos ver por quê. Por causa do nascimento desses dois homens, essas duas crianças, quando nasceram, Esaú e Jacó. Vimos lá em Gênesis, capítulo 25, não vamos ler agora, né? Do versículo 19 até o 34, os irmãos poderão ver a história do nascimento e da vida de Esaú e de Jacó. Eles eram gêmeos. A Rebeca, ela não podia ter filhos, não conseguia conceber. E Isaac orou 20 anos para que Deus respondesse às orações e desse um filho para eles. E Deus atendeu o seu pedido. E Rebeca ficou grávida. Mas ela ficou grávida de 2 meninos. E no seu ventre, ela ficava assim muito sem entender, porque eles brigavam já lá dentro do seu ventre. Então ela foi ao Senhor, pedir para o Senhor que Deus lhe desse uma explicação por que aquilo estava acontecendo. E Deus falou: dentro de ti há 2 reinos, e o menor vai ser maior que o primogênito. E haverá sempre, estou dizendo nas minhas palavras, não estou lendo os versículos ali, que os irmãos poderão ver, haverá sempre um grande problema entre essas 2 nações que estão nascendo do teu ventre. E conhecemos a história, que realmente assim foi, principalmente com o nascimento deles. O Isaac teve uma preferência por Esaú e a Rebeca teve uma preferência por Jacó. Só isto já é um grande problema entre irmãos, que até o dia de hoje, quando isto acontece em uma família, ali está sendo minado uma animosidade muito grande entre os irmãos. E isto aconteceu. A história nos conta que certo dia, quando eles já eram adultos, moços,
o Esaú chegou com muita fome e conhecemos a história que o Jacó tinha feito lentilha, um prato de lentilha, e Esaú pediu um prato de lentilha, estava com muita fome, e o Jacó disse, eu te dou, mas não era um dado assim, ó, eu te dou, meu irmão, eu te amo, eu vou te dar o prato de lentilha porque tu estás com fome. Não, não foi dessa maneira, não foi com amor que foi doado esse prato de lentilha, foi vendido. Ou seja, o Jacó disse, eu te dou o prato de lentilha, mas tu vais me vender, eu vou trocar e eu quero que tu me dê a tua primogenitura. Houve uma troca ali. O Esaú poderia ter dito: não, eu não vou aceitar isso, e ter ido embora, e logo adiante ele iria comer. Mas ele não deu importância para a bênção que estava reservada para ele. Ele disse: o que eu quero saber de primogenitura se eu estou morrendo de fome? E aceitou aquela troca. Sabemos depois da história, né? Quando o pai abençoou o Jacó, pensando que era Esaú, o ódio que Esaú ficou do seu irmão e dizendo que iria matá-lo assim que o seu pai morresse, o Isaac, e a Rebeca então disse para Jacó ir embora lá para a casa de Labão, do seu irmão. E ali vai a história. Bem, o que aconteceu? Os descendentes de Jacó foram os israelitas. Os descendentes de Esaú foram os edomitas, porque Esaú ou Edom é para a mesma pessoa. Continuando nesta história, nós sabemos que o povo de Israel, aqueles descendentes, né, de Jacó foram para o Egito, lá sofreram muito, etc. E depois o Senhor, depois de 400 e poucos anos, os tirou de lá. Nesse período, os descendentes de Esaú também tinham se multiplicado muito e tinham feito a sua moradia naquele território. Quando Israel veio do Egito, Moisés pediu permissão para passarem pelo território de Edom para chegarem até a terra prometida, mas Edom não permitiu. Edom sempre odiou Israel, como Esaú e Jacó. Foi um problema que veio se arrastando. E a história foram passando os anos, centenas de anos e etc. Israel fez voltas lá no deserto, mas conseguiu conquistar a sua terra. Mas os edomitas e israelitas sempre inimigos. Agora, vamos ver, nesse período do profeta Obadias, ele está falando para os edomitas. E vem uma profecia muito terrível para este povo. Por quê? Porque os israelitas ali estiveram, né, a sua nação, teve os seus reis, depois se dividiram em duas nações, a nação do norte, a nação do sul. A do norte, que eram as 10 tribos, elas foram destruídas em 722 a.C., e a nação de Judá ainda viveu mais, quase 200 anos, mais ou menos. Mas um dia foram também destruídas. Foram levadas cativas por Nabucodonosor. E aqui, então, está
o livro de Obadias, profetizando contra Edom. Bom, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou o povo cativo, saqueou as riquezas de Israel, de Jerusalém, matou a muitos, os edomitas se alegraram com aquilo. Em vez de ajudarem seus irmãos, pelo contrário, eles se alegraram, eles tiraram as coisas dos israelitas, que nós vamos ver mais adiante um pouquinho nos próximos slides. Então, eles se alegraram quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. E eles tomaram parte do massacre contra os israelitas. Quando o povo estava lá na Babilônia, tem um Salmo 137, que eu botei aqui dois versículos, versículo 1 e o versículo 7. No versículo 1, diz assim, Salmo 137, junto aos rios de Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. E como não deveria mesmo haver choro entre o povo de Israel, o povo de Judá, em ver que agora eles estavam tão longe da sua cidade amada, que eles não tinham reconhecido, enquanto estavam ali, eles tinham se deixado levar pelos outros deuses. E esse salmo, depois, se puderem ler, é muito lindo. E lá no versículo 7, eles pedem ao Senhor: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque eles diziam: arrasai-a, arrasai-a até aos seus alicerces. Os edomitas ficaram alegres e eles gritavam: é isso mesmo, destruam, destruam este povo, arrasem essa cidade, que não haja mais lembrança dela. Não foi apenas o Obadias que escreveu contra os edomitas. Isaías também escreveu, eu coloquei aqui depois, se os irmãos quiserem olhar, né, e ver essas profecias. Jeremias, o Ezequiel, Joel, Malaquias, Amós. Então, vários profetas já tinham profetizado contra o reino de Edom, dos edomitas. Então, no versículo 1 de Obadias, agora vamos começar na profecia em si, ele diz: assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Vejam, ele começa o livro direto falando para Edom. Ele não faz voltas, explicações, ele não faz nada, direto. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Ela quem? Contra Edom, a cidade de Edom. Aí temos ouvido a respeito de Edom. Como eu falei, os outros profetas que já tinham profetizado contra esta nação de Edom, sobre a destruição de Edom. E aqui o Obadias está falando. E ele fala assim, ó, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: foi levantado alguém de entre as nações ao redor de Edom, que eram seus amigos, que tinham um pacto com ele de ajudá-los quando precisassem, mas esses pactos nunca dá para confiar muito, ou não dá para confiar nada, porque as pessoas mudam de opiniões conforme as situações. E foi o que aconteceu aqui.
Então se levantou um homem, um embaixador de uma dessas nações, não diz de qual a nação, mas ele foi nas nações em redor de Edom, aquelas nações vizinhas, e eles incitaram aquelas nações para guerrearem contra Edom. Edom, eles eram muito orgulhosos do local da onde eles moravam. Eles moravam num local que parecia assim intransponível, que o inimigo jamais poderia chegar neles. Dentro das rochas, eles fizeram a sua cidade. E no versículo 2, em seguida que Obadias disse aquilo, ele diz, palavra do Senhor, o Senhor falando, eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. Ainda não tinha acontecido isto. Edom ainda não era pequeno. Só que Deus, ele vê as coisas passada, presente, futura, tudo como sendo a mesma coisa. Não há diferença para Deus. E ele já estava vendo Edom pequenininho, desprezado, um povo destruído. Aí, como eu disse, os edomitas, eram orgulhosos, porque eles tinham assim um status muito grande que ninguém poderia vencê-los. Eles habitavam, vocês olhem aqui, ó, dentro das rochas. Havia cavidades e provavelmente lá eles cavavam mais, e também aquele monte era muito alto. Diz que 1.800 metros ele tinha de altura. Então, eles achavam assim que ninguém, povo nenhum, poderia lutar contra eles, porque não tinha como os povos subirem aquela montanha sem que antes eles fossem vistos. Mas o Senhor disse para eles assim: a soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Ora, olha o orgulho. Alguém pensar que é invencível. Não existe. Não existe ninguém invencível, só o nosso Deus. E aquele que o Senhor quiser levantar. Né? Então, eles achavam que aquelas montanhas, ninguém poderia transpor aquilo. Não tinha como chegar até eles, né? E os habitantes ali viviam tranquilos, orgulhosos, em segurança, achando que estava tudo bem. Mas o Senhor continua e diz, quando eles dizem assim, os edomitas, quem me deitará por terra? Aí o Senhor responde, se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá eu te derrubarei, diz o Senhor. Não tem lugar onde o homem possa ir morar. Pode pegar uma nave e ir morar na lua, que de lá o Senhor derruba. Glória a Deus. E este é o nosso Deus maravilhoso, o Deus que nós servimos, né? E no versículo 5 até 9, o Senhor vai descrevendo como vai ser a derrota de Edom. E o profeta está profetizando no versículo 5 e 6. Não coloquei todos os versículos aqui. A gente tem que ler. É um capítulo pequenininho, como eu falei, a gente senta e lê todo o capítulo. No versículo 5 e 6 diz que a riqueza de Edom seria saqueada. Eles acharam que era impossível.
Eles saqueavam os povos que passavam lá por baixo, as caravanas que passavam lá embaixo, na montanha, no caminho, e levavam lá para cima e achavam eles jamais seriam saqueados. Mas o Senhor diz: vocês vão perder as riquezas que têm. No versículo 7, o Senhor diz para eles, para os edomitas: as alianças que vocês fizeram serão rompidas. Todos os teus aliados te levarão para fora dos teus limites. Também a sabedoria de Edom seria destruída. Está lá no versículo 8. E o exército de Edom seria derrotado. Olha quanta coisa terrível iria acontecer com Edom. Mas sabe de uma coisa? Eles não creram. Eles estavam muito bem fortalecidos lá em cima e diziam jamais, mas jamais que nós vamos ser tirados daqui. Aí no versículo 10 é explicado por que Deus disse que iria acontecer todas aquelas coisas com os edomitas. E ele começa assim, Deus começa dizendo assim: por causa da violência feita a teu irmão Jacó, porque os edomitas eram descendentes de Esaú, né? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a vergonha e serás exterminado para sempre. No versículo 11, ele diz: no dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levar os bens de Jerusalém. É isso que o Senhor está falando. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens e estrangeiros lhe entraram pelas portas e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Como aqui está sendo narrado essa destruição de Jerusalém, essa invasão, por isso que eu creio que foi depois que eles foram para a Babilônia que Edom escreveu este livro. Os edomitas, eles se juntaram com o exército da Babilônia para saquear Jerusalém. Eles não tiveram dó do seu irmão. Se alegraram, se alegraram. E como naquele salmo que nós vimos ali anteriormente, eles gritavam: arrasai, arrasai totalmente, arrasai, terminai com ela. E isso aí Deus estava vendo. E olha, esses versículos aqui eu acho incrível, quando fala sobre a crueldade dos edomitas. Aparentemente, Deus não estava se dando por conta, não estava vendo, não estava notando a crueldade dos edomitas contra Jerusalém, contra Judá. Mas vejam que quando chegou na hora, Deus falou tudo que eles tinham feito. Fiz um resumo assim, tá? E o Senhor disse: não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia de infortúnio, né? O dia da queda. Também tu não devias ter se alegrado sobre os filhos de Judá. Tu também não devias ter falado de boca cheia no dia da angústia de Jacó. E Deus continua ainda. Tu não devias ter entrado pela porta do meu povo. E sabe, tu não devias ter olhado com prazer para o mal que estava ocorrendo contra Judá. E mais ainda, tu não devias ter lançado mão nos seus bens. Então,
tudo estava na presença de Deus. E o Senhor ainda continuou. Tu não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem. Não devias ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Porque não foi só eles se alegraram e ficaram felizes que Judá estava sendo invadido por Nabucodonosor. Também eles pilharam, ajudaram a roubar os bens de Jerusalém. E muitos edomitas ficaram nas encruzilhadas, porque os judeus fugiam, alguns conseguiam fugir naquela hora de grande alvoroço, de que estava entrando aquele exército, alguns conseguiam fugir, mas eles pegavam e matavam os seus irmãos que tentavam fugir. E outros, eles pegavam e entregavam para o exército inimigo. Aquele judeu que pensava que estava conseguindo fugir, se esconder em algum lugar com a sua família, os edomitas pegavam e entregavam para o exército inimigo. Muita maldade. Tudo isso Deus escreveu, e agora, por intermédio de Obadias, ele está profetizando. Tudo isso vocês fizeram. Foi muito cruel a decisão de Edom de ficar de lado enquanto seus irmãos israelitas estavam sendo destruídos, regozijando-se com o infortúnio deles e pilhando seus bens. Tá, isso aqui foi o que eu expliquei. Foi muito horrível tudo isso que aconteceu. E agora vem essa profecia, assim como aconteceu com eles, vai acontecer também com vocês, porque nada, queridos, nada fica escondido da presença do Senhor. E aí vem aquele versículo que até é usado, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Como você fez, assim te será feito. Ou, como a gente diz, tudo que a gente planta, a gente colhe. Gálatas 6,7 diz, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. É a lei da colheita. É sempre isso, tanto individualmente, para cada um de nós, como para a nação num todo. Tudo o que fizer vai colher. Quantos homens na nossa época, presidentes, pessoas que estão em evidências, quantos males que muitos homens fazem. Eles vão colher, eles vão colher. E a nação também vai colher. Principalmente o que é feito contra o povo de Deus. Pois nós somos aquele povo escolhido por Deus. Assim como Israel foi um povo escolhido por Deus, amado por Deus, e ainda é até hoje, e ainda é o povo escolhido de Deus. Já ouvi alguém pregando que Israel agora não é mais o povo de Deus, que é a igreja, que é o povo, é o Israel de Deus. Não. Israel sempre será o povo de Deus. E um dia, lá em Apocalipse nos fala, nós já estudamos sobre isso, nós temos um vídeo sobre este assunto, todo Israel será salvo. Num dia único, eles vão reconhecer Jesus como seu Messias. Mas nós somos, através da bênção que Deus deu lá para Abraão, quando o Senhor disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós somos um povo bendito. Nós somos aquele povo escolhido por Deus, que estamos aguardando a volta de Jesus. Glória a Deus.
e a destruição, então, de Edom. O Senhor disse, olha aqui, ó, a casa de Jacó será fogo, o reino do sul, e a casa de José chama, o reino do norte, que ali está sendo nomeado a tribo de Efraim, que era a principal tribo ali do reino do norte, Efraim, filho de José. E a casa de Esaú, palha, ou seja, nada, nada. Então, se vem fogo e vem chama, aquele povo da casa de Esaú vai ser terminado. Aqueles quem? A casa de Jacó e a casa de José. Incendiarão a este quem? A casa de Esaú. E o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor assim falou. E como eu digo, falou o Senhor, está falado e ponto final. Não tem mais o que acrescentar, não tem mais como mudar, porque o Senhor falou. A casa de Jacó e a casa de José nos fala sobre a reunificação das 12 tribos, porque elas voltarão a ser uma única nação. Hoje já vimos, não é mesmo, que Israel voltou à sua terra em 1948, maio de 1948. Nós não ouvimos mais falar em duas nações lá em Israel, mas a gente vê uma nação. Glória a Deus, a palavra do Senhor se cumpre. A destruição de Edom começou por volta de 300 anos antes de Cristo e culminou em 165 antes de Cristo, pelos romanos. Aproximadamente ali no ano 70 depois de Cristo, os edomitas deixaram de existir completamente como povo. Isso aqui eu tiro dos grandes estudiosos, né? E não existe mais. Edomitas não existe mais. Existe lá, naquelas montanhas, como sabemos, a capital, que era Petra, ou Petra, conforme alguns falam, né? Mas para visitação. O povo sumiu, não existe. E a restauração de Israel? Vejam, e vocês lembram, que cada profeta que nós estamos estudando, vem aquelas pragas, aquelas coisas, aquelas profecias contra as nações, contra Israel, contra Jerusalém, contra Judá, mas sempre vem a palavra de conforto. Não é mesmo? Deus, ele dá a palavra e depois, como um pai amado, ele pega o filho e acaricia e diz, mas para ti, meu amor, tem uma solução. Tu és o meu povo escolhido. E aqui nos fala sobre a restauração de Israel. No versículo 17, eu só coloquei os versículos porque tem um capítulo apenas, não é? Não teria por que colocar o capítulo. Mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo. E os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Eles voltarão a ter tudo aquilo que foi prometido pelo Senhor quando eles entraram na terra prometida. Tudo, novamente, tudo será deles, né? E aí eu também fiz aqui um resumo do que seria. Os do sul possuirão um monte de Esaú, o Edom, aquela área toda lá. Os da planície possuirão os filisteus. Também eles possuirão os campos de Efraim, até lá no norte. Possuirão os campos de Samaria, que era a capital do reino dividido, do reino do norte. Benjamim possuirá Gileade. Os filhos de Israel
possuirão os cananeus, os cativos de Jerusalém possuirão as cidades do sul. Ou seja, tudo Deus vai dar de volta para o povo de Israel. É promessa de Deus de que eles tudo possuiriam, que seria deles. E eles hoje estão ali, mas ainda não possuíram toda a sua herança. Mas eles vão possuir, porque é promessa de Deus. Israel estenderá suas fronteiras de norte a sul, de leste a oeste, e Jerusalém será o centro da nação. No versículo 20, diz: e levantar-se-ão salvadores no monte Sião, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. A profecia é sobre a futura restauração de Sião e descreve aqueles que participarão dele como salvadores. E essa profecia não foi somente ali para aquela época, depois que Israel voltou do exílio, ou coisa assim, mas é uma profecia que passou milhares de anos e vai se cumprir quando Jesus voltar. Quando o Senhor voltar, vai levar a sua igreja consigo, mas 7 anos depois nós vamos descer com o Senhor e todo Israel será salvo. E o Senhor vai habitar no meio do seu povo como rei, assim como foi previsto, ordenado por Deus. Israel habitará seguro para todo o sempre. Que maravilha, né? Glória a Deus. Então, queridos, me alegro muito e que Jesus abençoe a cada um. E vamos nos encontrar no próximo estudo sobre o livro de Jonas, se Deus quiser. Deus abençoe.